Nação Azul. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Diário da Raposa, o seu canal de notícias sobre o cabuloso. E preparem-se porque o que vocês vão ouvir agora tem deixado os corredores da Toca da Raposa segundo completamente agitados nas últimas horas. Galera, segurem-se em suas cadeiras porque o nome de Gabigol voltou a ecoar com força total nos bastidores do Cruzeiro, mas a situação tomou proporções que absolutamente ninguém estava esperando. E olha, quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. Nem os mais otimistas, nem os mais pessimistas, nem aqueles que acompanham cada movimento do mercado conseguiram prever o que está acontecendo neste exato momento. Mas calma, Nação Azul, porque essa situação envolvendo o atacante é apenas a ponta inicial de uma série de acontecimentos que estão fazendo a diretoria cruzeirense trabalhar intensamente neste período de festas. O cenário que se desenha para 2026 no Cruzeiro está tomando contornos absolutamente inesperados, e tudo começou com a chegada de Tite ao comando técnico da equipe. A contratação do renomado treinador, anunciada com pompa e circunstância pela família Lourenço, trouxe consigo uma série de mudanças estruturais que vão muito além do aspecto tático e técnico. Estamos falando de uma reformulação completa na forma como o clube opera, nas expectativas para a temporada e, principalmente, na gestão do elenco. E é justamente nesse ponto que a situação de Gabigol entra de forma contundente na equação. O atacante, que chegou ao Cruzeiro cercado de expectativas gigantescas, vindo do Flamengo como um dos maiores contratações da temporada, tem vivido momentos de extrema turbulência desde aquele fatídico pênalti perdido contra o Corinthians na Copa do Brasil. Aquele momento marcou profundamente não apenas a trajetória do jogador no clube, mas também a forma como a torcida e a própria direção passaram a enxergar seu papel no projeto celeste. Mas aqui vem o detalhe que está deixando todo mundo de cabelo em pé. Nos últimos dias, informações bombásticas começaram a circular nos bastidores do futebol brasileiro, e o nome do Santos entrou de forma definitiva nas conversas envolvendo o futuro do camisa 9 cruzeirense. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. O clube praiano, onde Gabigol deu seus primeiros passos no futebol profissional e conquistou a admiração de todo o país ainda muito jovem, voltou a aparecer como possível destino para o atacante já em 2026. E a situação ganhou contornos ainda mais interessantes quando informações começaram a circular de que a própria diretoria do Cruzeiro estaria aberta a negociar uma saída do jogador, seja por empréstimo, seja por uma transferência definitiva. A questão é que essa possível movimentação não está acontecendo de forma isolada. Ela faz parte de um replanejamento muito maior que está sendo conduzido pela gestão de Pedro Lourenço, especialmente após a confirmação de Tite no comando técnico. O técnico, conhecido por seu rigor tático e por trabalhar com jogadores que se encaixam perfeitamente em seu sistema de jogo, teria sinalizado à diretoria sobre algumas mudanças necessárias no elenco. E embora nenhum nome tenha sido oficialmente confirmado como fora dos planos, os movimentos nos bastidores indicam que alguns atletas podem não fazer parte do projeto para a próxima temporada. Gabigol estaria nessa lista de reavaliação, principalmente pelo alto salário que recebe e pela falta de protagonismo que tem demonstrado desde sua chegada. Mas atenção, Nação Azul, porque aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Enquanto toda essa movimentação envolvendo possíveis saídas acontece, a diretoria cruzeirense está trabalhando paralelamente em chegadas que podem revolucionar completamente o patamar do clube para a próxima temporada. E neste momento, enquanto muitos estão focados apenas no que pode sair, poucos estão prestando atenção no que pode entrar pela porta da Toca da Raposa. As conversas envolvendo Santos e Gabigol estariam em estágio avançado, segundo fontes ligadas aos dois clubes. O portal No Ataque foi um dos primeiros a trazer detalhes sobre essas negociações, revelando que pessoas diretamente envolvidas nas tratativas confirmam que existe sim um interesse concreto do clube paulista em repatriar o atacante. A grande questão, e aqui reside o principal obstáculo para que esse negócio se concretize, está relacionada aos valores envolvidos na operação. Gabigol possui um dos maiores salários do futebol brasileiro atualmente. Falamos de aproximadamente 3 milhões de reais mensais, sendo 2,5 milhões de salário fixo e o restante em luvas e bonificações. Para um Santos que vive um momento de reconstrução financeira, arcar com esse montante seria praticamente impossível sem algum tipo de contribuição externa ou redução salarial significativa por parte do jogador. E foi justamente sobre essa questão salarial que o jornalista Fábio Sormani resolveu se manifestar de forma bastante contundente. Conhecido por suas opiniões diretas e sem rodeios, Sormani não poupou críticas ao cogitar um possível retorno de Gabigol ao Santos. Em sua análise, o comentarista foi categórico ao afirmar que o atacante não faria jus nem mesmo a uma pequena fração do salário que recebe atualmente no Cruzeiro. As palavras de Sormani foram duras e repercutiram intensamente no meio esportivo. Ele iniciou sua fala direcionando-se diretamente ao jogador, dizendo que se Gabigol realmente desejasse voltar ao Santos, teria que abrir mão completamente de seu salário atual,
já que o clube paulista não teria condições financeiras de arcar com os 3 milhões mensais. Mas o jornalista foi além, afirmando que, pelo desempenho apresentado recentemente, o atacante não valeria nem mesmo R$300 mil por mês. A declaração causou um verdadeiro rebuliço nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto parte dos torcedores, tanto do Santos quanto do Cruzeiro, concordaram com a análise de Sormani, principalmente citando o rendimento irregular do jogador, outros saíram em defesa do atacante, lembrando de seus momentos de glória com a camisa do Flamengo e argumentando que um jogador de seu calibre merece respeito e reconhecimento. Mas Sormani não parou por aí. O jornalista foi ainda mais longe em suas críticas, afirmando categoricamente que, se dependesse dele, jamais contrataria Gabigol para o Santos. A justificativa apresentada foi dupla. Primeiro, o desempenho recente dentro de campo não justificaria o investimento, mesmo que reduzido. Segundo, e talvez mais impactante, foi a referência a episódios passados envolvendo o atacante e o clube paulista. Segundo Sormani, pelo comportamento demonstrado por Gabigol em relação ao Santos ao longo dos anos, incluindo atuações contra o clube e decisões de carreira que teriam desprestigiado a instituição, o atacante não mereceria ter a oportunidade de retornar. O jornalista encerrou sua fala de forma incisiva, dizendo que tem vergonha na cara e que, por isso, não o contrataria. As palavras foram duras e deixaram claro o posicionamento crítico em relação a uma possível volta do jogador ao Peixe. Enquanto essa novela envolvendo Gabigol se desenrola e ganha novos capítulos a cada dia, com declarações polêmicas de um lado e movimentações de bastidores do outro, o Cruzeiro segue trabalhando em outras frentes do mercado. E é aqui, Nação Azul, que precisamos direcionar nossa atenção total, porque algo muito grande está prestes a acontecer. A diretoria celeste não está apenas preocupada com as saídas, mas principalmente com as chegadas que podem elevar o clube a um novo patamar competitivo. A gestão de Pedro Lourenço tem se mostrado extremamente ativa e agressiva no mercado desde que assumiu o comando do clube. No primeiro ano à frente da Raposa, a família Lourenço não mediu esforços para trazer grandes nomes e reconstruir um elenco competitivo. E uma das características marcantes dessa gestão tem sido a capacidade de surpreender a torcida com anúncios estrategicamente planejados, especialmente em datas simbólicas. No ano passado, na véspera de Natal, mais precisamente no dia 23 de dezembro, o Cruzeiro anunciou a contratação de Dudu, vindo do Palmeiras. O atacante havia rescindido seu contrato com o clube paulista e chegava à Toca da Raposa como uma das principais apostas para a temporada. O anúncio foi feito de forma surpreendente e causou euforia na torcida celeste, que via no experiente jogador a possibilidade de ter novamente um grande nome no ataque. Agora, em 2025, com a data de Natal se aproximando novamente, os rumores de que Pedro Lourenço poderia repetir a estratégia e presentear a torcida com um novo reforço bombástico têm ganhado força nos corredores da Toca da Raposa. E não estamos falando de qualquer reforço, não. As informações que chegam dos bastidores indicam que a diretoria cruzeirense está muito próxima de anunciar a contratação de um zagueiro que tem sido um dos destaques do futebol brasileiro nas últimas temporadas. O nome em questão é Vitão, defensor do Internacional que tem chamado a atenção pela solidez defensiva, pelo bom jogo aéreo e pela capacidade de sair jogando com qualidade. O zagueiro se tornou peça fundamental no esquema do time gaúcho e, exatamente por isso, sua possível saída tem gerado grande repercussão no Rio Grande do Sul. Para o Cruzeiro, a chegada de um defensor com essas características representaria um salto de qualidade significativo no setor defensivo, área considerada prioritária por Tite em sua primeira avaliação do elenco. As conversas entre Cruzeiro e Internacional já estariam em estágio bastante avançado. Segundo informações apuradas, do lado de Vitão não existe qualquer empecilho para que a transferência se concretize. O zagueiro já teria acertado todas as bases salariais com o Cruzeiro, definido o tempo de contrato que assinaria com o clube mineiro e estaria apenas aguardando o sinal verde final para desembarcar em Belo Horizonte e realizar os exames médicos que precedem qualquer contratação. Se dependesse exclusivamente da vontade do jogador, o anúncio já teria sido feito e Vitão já estaria vestindo a camisa celeste. No entanto, existe uma questão que tem empacado as negociações e impedido que o acordo seja finalizado: a situação envolvendo João Marcelo, jovem zagueiro que atualmente pertence ao Cruzeiro e que entraria na negociação como parte do pagamento por Vitão. O Internacional tem interesse em contar com João Marcelo em seu elenco para a próxima temporada, e a ideia inicial era que o defensor cruzeirense fosse para Porto Alegre em uma transferência definitiva, servindo como moeda de troca na operação que traria Vitão para Belo Horizonte. Essa modalidade de negociação é comum no futebol e permitiria que ambos os clubes se beneficiassem do acordo, reduzindo os valores em dinheiro envolvidos e facilitando a conclusão do negócio. Porém, João Marcelo ainda não teria dado uma resposta definitiva sobre seu desejo de defender as cores do Internacional. O jovem zagueiro estaria avaliando com cautela a proposta recebida,
pesando os prós e contras de deixar o Cruzeiro neste momento de sua carreira. É uma decisão importante e que pode impactar diretamente seu desenvolvimento como atleta, então é compreensível que ele esteja tomando o tempo necessário para fazer a escolha certa. Enquanto João Marcelo analisa sua situação, outro jogador que estaria envolvido nas negociações entre Cruzeiro e Internacional já teria sinalizado positivamente. Trata-se de Japa, jovem meio-campista que iria para o clube gaúcho por empréstimo de uma temporada. Segundo as informações mais recentes, Japa teria aceitado a proposta do Colorado e estaria disposto a defender a equipe durante o ano de 2026, buscando ganhar mais minutagem e experiência em alto nível. A grande questão agora é: quando teremos a definição sobre João Marcelo? Essa resposta é fundamental para que o Cruzeiro possa finalmente anunciar Vitão. A diretoria celeste trabalha intensamente nos bastidores para resolver essas últimas pendências o mais rápido possível, justamente porque existe o desejo de presentear a torcida com esse reforço ainda durante o período natalino, repetindo a estratégia bem-sucedida do ano anterior. Caso todas as pontas sejam amarradas nos próximos dias, existe uma possibilidade real de que Vitão seja anunciado como novo reforço do Cruzeiro antes mesmo da virada do ano. Seria um presente tanto para a Nação Azul, que tem demonstrado grande expectativa com as movimentações do clube no mercado e anseia por contratações que elevem o nível competitivo do elenco para fazer frente aos grandes desafios que virão pela frente em 2026. Mas atenção, Nação Azul, porque Vitão não é o único nome que está na mira da diretoria cruzeirense. Enquanto a negociação pelo zagueiro do Internacional avança, outros alvos estão sendo monitorados e podem render novidades em breve. A ideia de Pedro Lourenço e de toda a cúpula dirigente é montar um elenco verdadeiramente competitivo, capaz de brigar por títulos importantes e de fazer bonito em todas as competições que disputará. Um nome que tem sido frequentemente ventilado nos corredores da Toca da Raposa é o de Gerson, meio-campista brasileiro que atualmente defende o Zenit, da Rússia. O jogador tem sido monitorado pela direção cruzeirense há algum tempo, e o próprio Pedro Lourenço já falou publicamente sobre o interesse em contar com o atleta para a próxima temporada. Seria uma contratação de grande impacto, tanto pelo nome quanto pela qualidade técnica que Gerson agregaria ao meio-campo celeste. O que torna essa possível negociação ainda mais interessante é que ela poderia estar conectada a outro movimento que tem movimentado os bastidores do clube, o interesse do próprio Zenit em Jonathan Jesus, zagueiro revelado nas categorias de base do Cruzeiro e que tem se destacado como uma das grandes promessas da defesa brasileira. Os russos teriam procurado a diretoria celeste recentemente apresentando uma oferta de 8 milhões de euros, algo em torno de 50 milhões e meio de reais, pelo defensor. A princípio, essa proposta não teria agradado a direção cruzeirense. O clube entende que Jonathan Jesus tem potencial para valorizar ainda mais e que o valor oferecido pelos russos está abaixo do que consideram justo pela venda do jogador. No entanto, a negociação poderia ganhar novos contornos caso Gerson seja envolvido no acordo. A ideia seria o Cruzeiro enviar uma contraproposta ao Zenit oferecendo Jonathan Jesus mais uma quantia considerável em dinheiro em troca da liberação do meio-campista brasileiro. Esse tipo de operação, que envolve troca de jogadores mais valores monetários, é complexa e exige habilidade na negociação, mas não é impossível de ser concretizada. Se o Cruzeiro conseguir viabilizar esse negócio, estaria fazendo uma jogada de mestre, venderia um jovem zagueiro por um valor interessante, mesmo que abaixo do inicialmente desejado, e traria em contrapartida um meio-campista experiente e qualificado que agregaria muito ao elenco de Tite. Todas essas movimentações demonstram que o Cruzeiro está trabalhando em múltiplas frentes simultaneamente. Enquanto resolve questões relacionadas a possíveis saídas, como a de Gabigol, a diretoria também se movimenta agressivamente para trazer reforços de peso. É um trabalho intenso, que exige planejamento, recursos financeiros e principalmente capacidade de negociação para convencer jogadores e clubes a fechar acordos que beneficiem todas as partes envolvidas. A expectativa, Nação Azul, é que nas próximas semanas tenhamos definições importantes sobre todos esses nomes que estão sendo especulados. O Cruzeiro vive um momento de reestruturação e de busca por um novo patamar competitivo, e as escolhas feitas agora, nesta janela de transferências, serão fundamentais para determinar o que o clube poderá conquistar em 2026. Com Tite no comando técnico, a responsabilidade é ainda maior, já que o treinador chega com o currículo de campeão e com a expectativa da torcida de que finalmente títulos importantes voltem a ser conquistados. E você, Nação Azul, o que acha de toda essa movimentação? Concorda com uma possível saída de Gabigol? Está animado com a chegada de Vitão? Gostaria de ver Gerson vestindo a camisa celeste? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque queremos saber o que você pensa sobre todos esses movimentos do clube nesta janela de transferências. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Diário da Raposa, não perca mais tempo.
Clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso. Toda vez que tiver alguma informação importante sobre o Cruzeiro, você será o primeiro a saber. E não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer cada vez mais.